Olá, turma! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Bem, turma, na aula de português de hoje, nós iremos falar sobre o descritor D6, o descritor que estudamos na semana passada. Vocês lembram o que é o descritor D6? O descritor D6, ele fala sobre distinguir o que é fato de opinião relativa ao fato. O que é isso, Laís? Como eu ensinei na semana passada, o que é fato? Fato é o concretizado, algo que aconteceu, que eu não posso mudar com a minha opinião. E o que é opinião? Opinião é algo individual, cada um tem a sua, é subjetivo, vai de cada pessoa, certo? Então, hoje nós iremos corrigir as duas questõezinhas que eu passei na semana passada, que se fala sobre o que? O descritor D6, distinguir fato de opinião. Então, hoje nós iremos corrigir a questão que busca o que? Diferenciar o que é fato de opinião. Então, vamos comigo iniciar nossa aula de português de hoje. Semana passada, nós vimos a atividade 19, onde nós falamos sobre o descritor D6, distinguir fato de opinião relativa ao fato, certo? E hoje, nós vimos também, semana passada, uma questão exemplo e passei duas questões. E hoje, nós vamos corrigir essas duas questões que eu passei semana passada. A primeira questão é sobre o texto A Raposa e as Uvas. Então, vamos comigo acompanhar. Num dia quente de verão, a raposa passeava por um pomar. Com sede e calor, sua atenção foi capturada por um cacho de uvas. Que delícia, pensou a raposa. Era disso que eu precisava para adoçar minha boca. E, de um salto, a raposa tentou, sem sucesso, alcançar as uvas. Exausta e frustrada, a raposa afastou-se da videira, dizendo: Aposto que estas uvas estão verdes. Esta fábula ensina que algumas pessoas, quando não conseguem o que querem, culpam as circunstâncias. O texto que apresenta uma opinião, relembrando que é uma opinião, é algo subjetivo, que vai de pessoa para pessoa, cada um tem a sua. Exemplo, eu posso gostar de ir à praia e tem outra pessoa que pode gostar de não ir, pode gostar de ficar em casa, depende de pessoa para pessoa, certo? Então, vamos lá para A. Vamos identificar uma opinião referente a esse texto. No dia quente de verão, a raposa passeava no pomar. Isso é uma opinião, é um fato? Hein? É um fato. Ela passeava. Eu posso mudar isso com minha opinião? Não posso. Então, isso é um fato. Aconteceu. Com sede e calor, sua atenção foi capturada por um cacho de uvas. Isso aqui é uma opinião ou um fato? Outro fato. Eu posso mudar que ela estava com sede e calor? Não posso. Então, vamos aqui para o outro. E de um salto, a raposa tentou sem sucesso alcançar as uvas. Então, ela saltou. Isso é um fato ou uma opinião? É um fato. Ela saltou, fez um salto. Isso eu não posso mudar. E aqui a última, então sobrou a última. A raposa afastou-se da videira dizendo: Aposto que essas uvas estão verdes. Aposto que essas uvas estão verdes. Isso, quando ela diz a palavra aposto, ela tem certeza? Ela não tem certeza. Então, isso quer dizer o quê? Que é uma opinião, ela acha. Então, isso é uma opinião. Ela acha, ela não tem certeza. Então, se é uma opinião, nós marcamos a D. Se você marcou a D, você acertou. Parabéns. Agora vamos para a próxima. Nesse textinho, os indígenas podem nos ensinar muito. A vida desse grupo indígena, os arauês, é bem diferente do que se conhece nas grandes cidades. E para viver numa aldeia, você teria de descobrir coisas novas. Já pensou se tivesse de andar pelo mato sozinho? Como saberia por onde
é mais seguro passar? Como escolheria o que se pode comer ou não? Isso você poderia aprender com qualquer arautê. Eles desde cedo descobrem para onde ir, onde ficar, onde andar, o que se pode usar para fazer instrumentos e o que comer ou beber. Em casa, você encontraria objetos como panelas, facões e espelhos, mas não haveria ruas nem lojas, feiras ou supermercados. E nada de eletricidade, chuveiro quente, lâmpadas ou televisão. Aos poucos, você notaria como eles plantam o milho, que é um de seus principais alimentos. Como fazem comidas, constroem casas de palha e barro. Poderiam tomar banho no rio, criar seus próprios brinquedos e ainda pintá-los com tintas feitas de substâncias retiradas de plantas. Depois de alguns meses, com os aroetés, você perceberia que, por mais sabida que uma pessoa seja, sempre terá o que aprender, pois existem jeitos diferentes de viver e muitos tipos de conhecimento. Assim, vamos para a questão. É possível identificar uma opinião? Ah, Laís, só pergunta opinião, não. Às vezes também pergunta fato, mas no caso aqui eu quero uma opinião. Qual desses trechos aqui é uma opinião? Vamos lá. Lembrando que a opinião é subjetiva, cada um tem a sua. A vida desse grupo de indígenas, os arautês, é bem diferente do que se conhece nas grandes cidades. Então, e nessa primeira parte, ela dizendo que a vida dos indígenas é diferente das vidas nas grandes cidades. Isso é um fato ou opinião? Isso é um fato, gente. Com certeza é um fato. Eu não posso mudar aqui, dizer que a vida dos indígenas é igual às vidas das pessoas que vivem na cidade. Isso é um fato. Eles desde cedo descobrem para onde ir, onde ficar, onde andar, o que pode usar para fazer instrumentos. Isso é opinião ou fato? É um fato. Eles desde cedo descobrem como viver na floresta, nas aldeias. Aos poucos você notaria que eles plantam o milho, que é um dos seus principais alimentos, como fazem as comidas. Então, outro fato. Por quê? Porque eles usam milho para fazer comida. Então, sobrou o último. Por mais sabida que uma pessoa seja, sempre terá o que aprender, pois existe jeito diferente de viver. Isso é uma opinião. Quando eu digo por mais sabida, às vezes eu posso dizer que a pessoa pode ser sabida ou não. Isso é uma opinião. Eu estou dizendo, por mais sabida que seja uma pessoa, sempre há o que aprender. Isso é uma opinião. Isso, opinião é o quê? Subjetivo. Cada um pode ter a sua, pode se mudar. Então, isso é opinião, certo? Então, se você marcou na 2 a D e a 3 a D também, você acertou, tá certo? Então, o que é o descritor D6? É isso, identificar, diferenciar o que é fato e opinião. O que é fato? Algo que eu não posso mudar, que aconteceu, certo? Eu não posso mudar o meu bem-querer. E o que é opinião? Cada um tem a sua. É o subjetivo. Vão ter verbos com palavras eu acho, eu penso, eu acredito, eu aposto, certo? É pessoal. Então, turma, a aula de português de hoje foi isso, falar sobre o descritor D6, diferenciar o que é fato e opinião, identificá-las dentro do texto. Nós corrigimos essas duas questões da semana passada e por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido e compreendido. Amanhã temos mais, tá certo? Então, tchau, tchau, turma!